Olá pessoal, vamos responder a questão 45 do exame classificatório do IFP do ano de 2020.1. A questão 45 ela diz o seguinte: qual é o aumento percentual da área de um retângulo quando o seu comprimento x tem um aumento de 20% e a sua largura y tem uma diminuição de 10%? Tá. Primeiro passo, o que é que a gente tem que verificar aqui? A gente observa que a gente está falando aqui da área de qual figura? Um retângulo, né? Tá. Então, é importante que você lembre como é que se calcula a área do retângulo, né? É muito simples, é só fazer a área, né? É igual a base vezes a altura, tá? Aqui nesse caso, a gente tem que o seu comprimento é x e a sua largura é y. Então é só a gente substituir aqui. X vezes y, tá? Ok. Aí a questão diz o seguinte, ele diz que x ele vai sofrer um aumento de 20% e y vai ter uma diminuição de 10%, né? Tá. Então, o nosso x vai ser o seguinte, ele vai ser x mais 20%, né? Só que esses 20% é de quem? É do x, né? 20% do x, ok? E o nosso y vai ser y menos 10%. Esses 10% é de quem? Do nosso y também, né? Aí, a gente simplesmente pode substituir aqui. Isso aqui no lugar do x e isso aqui no lugar do y, tá? É só você observar bem direitinho, ó. A gente tem um aumento, x tem um aumento de 20%, ou seja, vai ser x mais 20%. Só que esses 20% corresponde a quem? Ao x, né? 20% de x. Então, é x mais 20% do próprio x. E o y é y menos 10% do próprio y, tá? Então, a gente só substitui aqui. A é igual a. No x, vamos colocar aqui entre parênteses, x mais 20% de x, que está multiplicando o y menos 10% do y, tá bom? Ok. Agora, vamos lembrar de uma outra coisa aqui. A gente tem que, quando uma coisa ela está, por exemplo, 5%. Um exemplo, 5%. Aqui é a mesma coisa que 5 por 100, né? 5%. 5 por 100. Ok? Então, esses números que estão aqui em porcentagem, aqui a gente vai fazer do mesmo jeito, tá? Só para facilitar os cálculos. Então, a gente tem que A igual a x mais 20%. 20 por 100 multiplica o nosso x. Isso aqui tudo vezes o y menos 10% que multiplica o nosso y, ok? Tá ficando legal, vamos lá. A igual a x mais... Ó, eu posso cortar esse zero com esse, simplificando, né? Então, a gente fica com 2 sobre 10 que multiplica o x. Isso aqui vezes y menos... Posso cortar um zero aqui e outro aqui também, né? Ok? Então, vai ficar 1 sobre 10 que multiplica o nosso y, tá? Continuando. A igual a... aqui eu posso fazer o seguinte. Eu posso somar isso aqui tudo, mas para isso eu tenho que ter os denominadores iguais, né? Aqui é como se tivesse sobre 1, x sobre 1. Então, para ficar x sobre 10, para ficar igual aqui, basta multiplicar aqui embaixo por 10, mas se eu multiplicar embaixo, eu tenho que multiplicar em cima por 10 também, tá? A regra da equivalência. Então, a gente vai ficar o quê? Com 10x mais 2x, isso aqui tudo dividido por 10, denominadores iguais, coloca tudo sobre o mesmo denominador, vezes
Do mesmo jeito aqui, ó, multiplicar por 10 em cima e embaixo, y, vai ficar 10y menos 1y. Uma vezes y é y. Então, eu não vou colocar 1y, vou colocar só y. Sobre 10, né? Eu fiz a mesma coisa aqui, ó. Multipliquei, aqui tá sobre 1, multipliquei embaixo e em cima por 10, tá? Continuando. A é igual a 10x mais 2x, 12x, dividido por 10. Aqui está multiplicando 10y menos y, 9y. Dividido por 10 também. Tá, aqui eu posso tirar os parênteses e fazer as devidas multiplicações, ok? Então, a gente vai ficar com 12x vezes 9y. E 10 vezes 10, 100. Aqui a gente pode multiplicar 12 vezes 9, vai dar quanto? 12 vezes 9. 9 vezes 2 dá 18, vai 1. 9 vezes 1 dá 9, mais 1, 10. Então, aqui a gente vai ficar com 108x vezes y, dividido por 100. Tá. Aqui agora é onde você tem que prestar bastante atenção. Por quê? A gente encontrou que A é igual a 108 dividido por 100, que multiplica x, que multiplica y. Como é que acha a área do retângulo? É base vezes altura. Então, a gente tem que... A nossa base e a nossa altura era x e y, né? Que foi dado lá no começo. Então, a gente tinha que a nossa área, a área do retângulo, para calcular seria x vezes y. Tá bom? Observe o seguinte. Isso aqui não é a área? Tá. Isso aqui é a área. E 108 dividido por 100? Se eu colocar isso aqui em forma de porcentagem, vai ficar como? Vai ficar A é igual a 108%, estava por 100, né? Vezes x vezes y, que é a área. Então, a gente ficou que a área é igual a 108% vezes x vezes y. Tá. Então, cadê a resposta? Não tem aqui, né? Mas veja bem, a gente pode fazer o seguinte. A gente sabia que a área lá no início, a área total seria 100%, né? Aí houve essa mudança, houve esse aumento de 20% e houve a diminuição de 10% em um dos lados e um aumento de 20% em outro, né? Em outro dos lados. Então, basta você fazer o que você encontrou aqui, ó, 108% menos os 100%. Que vai ficar quanto? 108 menos 100. Vai ficar nada mais, nada menos que 8%. Que corresponde à alternativa da letra E. 8%. Ok? Sacou? Tranquilo? Ó, qualquer dúvida é só deixar aí nos comentários ou entrar em contato pelo Instagram. Beleza? Valeu!